Fala galera, JV Machado aqui para mais um vídeo e dessa vez vai rolar um vídeo um pouco diferente. Como vocês já puderam ver pelo título, não vai ser um vídeo de recomendação, então vão dando aí uma respirada, vão lendo aí o que vocês já começaram, porque hoje vamos falar de outro assunto. A gente vez ou outra recebe comentários aqui de pessoas perguntando o que exatamente são webtoons, por que a gente chama tal obra de webtoon ou não de manhua. Tem gente também que pergunta o que é manhua, né, com W, manhua com U. Enfim, já perguntaram até o que são novels e como que a gente sabe o que vai acontecer em algumas webtoons, né, que a gente faz zona de spoilers. E aí vamos bater hoje um papo sobre essas nomenclaturas e falar um pouco sobre a origem das webtoons então. Mas antes eu não posso me esquecer de já te pedir para deixar aquele like do fortalecimento, porque isso aí ajuda demais o nosso vídeo a chegar longe. E considere também se inscrever nesse canal, caso você curta esse vídeo, já ativa o sininho aí para receber futuros vídeos como esse. E claro, não se esqueçam que o canal tem um link da Amazon que fica aqui embaixo em todos os vídeos, por onde você pode comprar qualquer coisa e contribuir com o canal. Só precisa entrar na Amazon pelo link e pronto, já contribui sem custo adicional nenhum para você. Bom, bora lá para esse papo então. Vamos começar pela diferença entre mangá, manhua com W e manhua com U. A palavra mangá significa exatamente quadrinhos, são as histórias em quadrinhos no geral. Tanto que no Japão, até mesmo os quadrinhos da DC são chamados de mangás, assim como nós chamamos os quadrinhos da DC de quadrinhos. É só uma palavra com significado literal. Ela em si não define a origem daquele quadrinho como a gente tende a pensar, né? E manhua com W é a palavra em coreano para quadrinhos, assim como manhua com U é a palavra em chinês para quadrinhos. Então se você fosse comprar um manhua na Coreia, eles iriam chamar tudo de manhua com W mesmo. Ficaria tudo ali na mesma seção, escrito manhua, e você ia achar de tudo lá, até um Narutinho. Mesmo tal quadrinho sendo japonês, coreano, chinês, é tudo quadrinho, portanto é tudo manhua. Claro que essa escrita aí que a gente lê é uma escrita romanizada, né? Na Coreia não se escreve realmente com W e nem na China também não se escreve com U. Essas escritas são apenas formas de representar os caracteres usados por eles com nossos caracteres do alfabeto latino, romano no caso. Mas essa distinção da escrita que a gente vê acabou se tornando costumeiramente mais que só a transcrição da palavra quadrinhos, né? Passou a carregar junto o significado de onde aquele quadrinho ali veio. Então hoje em dia você já sabe que quando estão falando de um manhua é um quadrinho coreano, e quando se fala em um manhua com U é um quadrinho chinês. E quando é mangá, bom, aí ninguém nunca chamou de quadrinho japonês, né? Mangá é o famoso mangazão da massa, né? Aquele aí que tu compra na Amazon com o nosso link. Então, tendo definido isso, nós vamos para o que são webcomics e webtoons. Webcomics nada mais são do que quadrinhos feitos e disponibilizados de forma digital. Essa é a definição básica, mas como qualquer outra definição, também foi se transformando ao longo do tempo. Isso porque nas primeiras gerações das webcomics, por elas serem feitas em cima de um modelo já existente, né, que é a indústria dos mangás, costumeiramente a diagramação dos quadros era também a mesma que é usada nos mangás. E nós temos aí bons exemplos de obras maravilhosas que começaram por webcomics, como One Punch Man e Horimiya. E a característica principal das webcomics é que elas geralmente já eram desenhadas de forma digital e publicadas em sites de maneira gratuita. Era basicamente um movimento robista e feito por amadores de autores que estavam ali se autopublicando por não terem espaços na indústria formal de quadrinho, né? Só que o negócio foi tomando volume, ganhando espaço e cativando cada vez mais o público. Claro que por ser feito em sua maioria por amadores, a qualidade geral das obras era muito inferior aos mangás publicados. Raramente você vê algum webcômico com a mesma qualidade que o mangá da Shueisha, por exemplo. Mas o povo foi percebendo que às vezes apareciam histórias cativantes, roteiros interessantes ou apenas histórias tão engraçadas que faziam o traço do autor ser meio irrelevante, como foi o caso de One Punch Man. Mas enfim, esse foi um primeiro movimento revolucionário que até hoje tem causado consequências na indústria dos quadrinhos como um todo, e forçou aí a mão de grandes editoras a terem que disponibilizar o seu material também em formato digital e muitas vezes de forma até gratuita. Mas aí você pode estar se perguntando, isso aí são webtoons também, né? Então webcomic e webtoon são a mesma coisa? Bom, uma webtoon é de fato uma webcomic, é um quadrinho feito e disponibilizado de maneira digital, mas um webcomic não é uma webtoon. As duas coisas não são equivalentes, mas se acalma que eu explico melhor. Lá no já longínquo ano de 2003, começa a acontecer algo revolucionário na Coreia do Sul, quando uma autora cria uma obra usando um layout novo e posta na plataforma Dawn. O layout era também na vertical, mas mais fino e com um scroll infinito, onde as páginas se seguiriam ali infinitamente uma abaixo da outra. Pegando uma tangente rápida aqui para quem não sabe, a Dawn, D-A-U-M, não é Dawn para baixo, é uma plataforma de mídia gigante da Coreia que foi comprada e incorporada pela Kakao, que conhecemos hoje por Solo
Solo Leveling, também Great Mage, Overgeared e, claro, pelos strikes também, né? Inclusive, a novel de Solo Leveling começou sendo publicada na Dawn e passou depois para Cacau quando rolou aí essa incorporação. Mas continuando, essa autora nem imaginava a revolução que viria a partir daí. Naquela época, os celulares não eram smart ainda, eram bem burrinhos na verdade até. E no máximo que se tinha de alternativa eram palm tops, que você nem deve saber o que era. Mas com o passar dos anos, o uso desse layout foi cada vez mais sendo difundido, né? Até a chegada dos smartphones, onde o negócio aí explodiu de vez. E hoje o acesso à web já é majoritariamente feito através do smartphone, não mais por um computador. E é aí onde as webtoons brilham. As webtoons coreanas se especializaram cada vez mais em focar no layout para smartphones e largaram de vez qualquer pretensão de servir ao mercado dos quadrinhos impressos, mesmo que isso significasse impossibilitar aí que as obras fossem futuramente impressas. E aí os autores começaram a tomar cada vez mais liberdade e foram aprendendo a explorar mais ainda o formato. Como por exemplo essa ilustração aí na tela. No começo da arte, você vê os mergulhadores entrando no mar, mas você não faz ideia da profundidade que vai ter nessa parte aí do mar. E aí você vai descendo e descendo, e no meio você já até pensa, eita miséria, não tem fins aqui não? E aí lá no final você vê o fundo do mar com uma carcaça de um animal ou monstro gigante. E é uma técnica de imersão que o papel não te permite fazer, afinal o papel é finito, já o scroll do seu celular não, né? Tem outras técnicas também, como o degradê de troca de uma cena clara para uma escura, né? Enfim, um novo modelo, novas técnicas, um novo paradigma. Eu mesmo não curtia muito ler no celular, mas é porque eu só lia mangás e a experiência não era tão boa assim. Ainda que as páginas também sejam na vertical, geralmente o mangá já é feito levando em consideração que o leitor vai ler com uma página do tamanho de uma página impressa, né? E aí para ler no celular você tem que ficar ali arrastando para os lados, aumentando, diminuindo o zoom, ou então você deixa o zoom já diminuído para você poder ver tudo, mas aí você já perde detalhes, né? Fica tudo muito pequenininho. Já com as webtoons a experiência é uma maravilha, até porque o formato foi desenvolvido especificamente para esse propósito. É por isso que fica tão fácil de sair lendo um capítulo atrás do outro como um tarado que nem vocês fazem depois que a gente recomenda as coisas, né? Afinal, todo mundo tem o celular perto o tempo todo. Isso aí tá inclusive me fazendo ler cada vez menos mangás e ler mais webtoons, porque eu nem sempre vou tirar um tempo só para ler um mangá. Eu não curto muito ler mangá no celular. Enquanto para ler uma webtoon, às vezes você tá ali numa fila, esperando por alguma coisa, e é só tirar o celular do bolso rapidinho e vapo, já leu alguns capítulos. Enfim, só para finalizar o assunto, vamos falar um pouco sobre as novels. Bom, novel ou novela é um gênero literário que fica ali entre o conto e o romance, né? Contos são pequenos e enxutos, enquanto romances são aqueles livros de proporções maiores, com múltiplos personagens importantes à trama, e geralmente bastante descritivos, como Crônicas de Gelo e Fogo, né, e de Game of Thrones, ou então até Senhor dos Anéis. Então, gênero novela fica aí nesse meio termo, tendendo a ser bem menos descritivo que os romances e focando mais ali nos diálogos e na sequência de ações dos personagens, e inclusive tendo menos personagens protagonistas ou coadjuvantes tão importantes assim à trama principal. Daí vieram as light novels, que são uma criação japonesa. Apesar desse nome, na verdade essa palavra é uma criação japonesa. Tem bastante contexto, muita explicação sobre como as light novels vieram a ser o que se tornaram. E caberia aqui até explicação sobre o conjunto moderno e facilitado de kanjis que eles utilizam. Mas para tudo isso, esse papo aqui precisaria ser um podcast, e não é esse o caso. Então, resumindo a parada toda, as light novels têm esses nomes justamente por serem novels mais leves e fáceis de se ler, né? Geralmente seus capítulos são mais curtos e existem ali ilustrações entre eles. Ilustrações no gênero mangá, claro, porque afinal o Japão, né? Só que aí, geralmente as pessoas chamam as light novels só de novels mesmo para resumir. E aí tem que lembrar que novel no inglês é um gênero literário diferente desse modelo das light novels, né? Então tem que tomar cuidado nessa redução, mas a gente entende quando a gente tá falando de novel, né? Bom, mas saindo do Japão um pouco, outros países também começaram a surfar nessa onda das light novels, mas por começarem a rolar mais light novels amadoras e não impressas, a gente vê muito essa característica das ilustrações entre capítulos se perdendo, né? Até porque fazer ilustrações custa caro se você mesmo souber desenhar. Daí tem gente que diz que quando não tem ilustrações não é light novel, então aí é só novel. Então vira uma bagunça a distinção dos nomes, porque só novel na verdade deveria envolver a leitura ser um pouco mais complexa e encorpada, e não só a falta de imagens. E como geralmente a gente acaba chamando light novel só de novel também para encurtar, aí vira bagunça mesmo. Mas enfim, para deixar claro como o povo diz na prática, tem imagens?
Light Novel. É impresso? Light Novel. Não é impresso? É pela internet? Web Novel. Aí já tem até outro nomezinho aí, né? No final das contas é tudo novel, vamos facilitar a parada, né? E pronto, deixa assim. De resto, basta dizer que cada vez mais as Light Novels têm influenciado no mercado de animes. E no caso das obras coreanas ou chinesas, influenciam na criação de novas webtoons. É mais ou menos a relação que o mangá tem com o anime, né? O autor cria uma obra em mangá e aí ele vira um anime. Na Coreia e na China, as obras em novel geralmente se tornam quadrinhos. E é por isso que a gente pode fazer a zona de spoilers de algumas obras, porque o roteiro original já foi produzido na novel e a obra só está sendo passada para um webtoon. Enfim, eu espero que essa bagunça de nomes tenha ficado mais clara para vocês e que vocês entendam que tem nomes que dizem sobre o conteúdo ou origem da obra e tem nomes que dizem mais a respeito sobre a mídia em que a obra é publicada. Por exemplo, um quadrinho coreano que é publicado digitalmente com layout para celular seria então um manhwa, porque é um quadrinho coreano, mas também seria um webtoon, por conta da sua forma de publicação. No nosso caso, a gente fala mais sobre webtoons, sejam elas coreanas, chinesas ou japonesas. E sim, tem webtoons japonesas também. Elas só não são tão populares no Japão como as webtoons são populares na Coreia ou na China, né? Bom, foi isso por hoje, galera. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo e se vocês curtiram, deixem aí o like e a inscrição. E não vão embora ainda não, cliquem aqui no lado em outros dos nossos vídeos e continuem com a gente. Obrigado pela sua presença e te vejo no próximo vídeo.